Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um EleveCast. E hoje nós temos uma convidada muito especial para te ajudar a elevar o seu nível de conhecimento e o seu nível de consciência. Me ajudem a receber o Welita Gouveia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui com você, Bruna, no EleveCast. O prazer é todo meu. E, gente, para vocês que não conhecem, né, um pouquinho desse trabalho dessa mulher incrível que eu tive o prazer de conhecer ela no final do ano passado, e a gente vem caminhando assim, né? Desde então, e a cada dia que passa eu tenho admirado mais o seu trabalho. Conta pra gente um pouquinho, quem é o Welita Gouveia? A Welita Gouveia é mãe de uma menina de 3 anos, professora, formada em administração e pedagogia, especialista em neuropsicopedagogia e comunicação e oratória. E só em comunicação e oratória eu já trabalho há 18 anos ajudando as pessoas a destravarem de vez a sua comunicação. Perder aquele medo de falar em público, seja em qualquer ocasião. Uau, eu acho que um dos maiores medos, né, da sociedade de modo geral é isso, né? Sim. O medo de falar em público, né? Sim, tem até uma pesquisa que eles fazem todo ano perguntando qual é o seu maior medo. E na pesquisa muita gente pensa assim, medo de alguma doença, ou medo de morrer, mas não é. A hora que falar em público, todo mundo marca ele como a primeira opção. A maioria das pessoas sentem dificuldade de falar em público. Incrível. Incrível mesmo. Mas isso é muito verdade, né? Até mesmo nas escolas, né? Quando começa lá nessa fase de apresentação de trabalho, parece que é um público, sim, né? Tudo começa lá. Quando eu pego alunas ou alunos com esse bloqueio de falar em público, a raiz sempre está lá no início da nossa alfabetização. Lá no início, quando começa a época de apresentar aqueles trabalhinhos, por mais simples que seja, de colocar a nossa imagem à exposição, o que acontece? Muitas das vezes nos bloqueamos, porque sempre tem um coleguinha que sempre vai fazer uma brincadeira, que sempre vai falar algo que pode deixar você inibida, constrangida, e aí começa esse bloqueio e ela carrega até a vida adulta. Uau, isso é muito sério, né? Por isso sério. Que muitas pessoas e estudos apontam mesmo, né? Que tudo aquilo que a gente vivencia lá na nossa infância, no começo, né? Interfere, a gente leva pra vida adulta, né? Nos negócios, em tudo. E agora, antes da gente falar um pouquinho mais sobre oratória, deixa eu conhecer um pouquinho mais você, tá? Você nasceu aqui em Anápolis mesmo? Não, eu nasci em Brasília, morei um tempo lá. Na verdade, eu já morei em várias cidades aqui do estado de Goiás, já morei em Minas também. E aí, como eu tinha um problema muito sério com bronquite, aí vem rinite, todas as ites. Sei bem. Aí eu acabei me adaptando melhor em Anápolis, devido ao clima. Porque aonde eu morava, o clima influenciava muito, então eu tinha muito problema. E eu tinha um sonho desde criança, quando a gente passava por Anápolis, eu falava que queria morar em Anápolis. Eu já falava que queria ser anapolina já. Sim, eu tinha uma sabe, quando eu passava, eu me sentia em casa. Eu me sentia bem em Anápolis. Eu falava, um dia eu vou morar em Anápolis. E esse dia chegou quando eu tive que fazer faculdade. Porque o local mais perto era Anápolis. Da cidade do interior, mais interior, que eu morava, era Anápolis. E aí eu resolvi, fiquei 1 ano vindo de ônibus pra cá, pra estudar. E aí depois eu consegui arrumar um lar pra mim aqui dentro de Anápolis e fiquei. E aqui que estou. Show. Uau. E você é filha única? Não. Você tem muitos irmãos ou não? Eu tenho 2 irmãs e um irmão. O irmão é mais velho que eu, chama André, e Angélica e Tatiane. Uau. Um é advogada, um é psicóloga e o outro é servidor público na área de sistemas de informação. Uau, que legal.
Nessa área tá crescendo bastante, Tá. né? Aham. Não, show. E deixa eu te perguntar uma coisa. Porque você falou que cursou duas graduações, né? Então, qual delas você fez primeiro? E o que te motivou a fazê-la? É uma história bem engraçada. Quase ninguém conhece essa história. Então, vamos ouvir Olha na íntegra, olha né? só, gente. Na verdade, a faculdade, o curso, né? Na verdade, que eu queria fazer era Direito. Tudo na minha cabeça seria Direito. Aí, o que aconteceu? Na hora de fazer o vestibular, meu pai fez as inscrições para o curso de Direito, mas aí tinha algumas faculdades que não tinham o curso de Direito. E aí eu tinha colocado a segunda opção para ele, poderia ser Administração. Aí ele colocou lá Administração, aí tinha uma faculdade que era Administração com habilitação em Comércio Exterior. Ah, sim. Aí eu fui lá, fiz os vestibular. Aí o que aconteceu? Direito era a Unievangélica, só que a Unievangélica, o resultado demorou para sair. E as outras faculdades saíram primeiro. E aí eu, com medo do meu pai desistir da ideia de fazer o curso, eu falei assim, não, pode fazer a minha matrícula de administração mesmo, porque a ideia era depois transferir para o curso de Direito. Aí acabou que eu gostei do curso de administração e fiquei nele mesmo. Fiquei uma semana ali analisando se ficaria ou não e passei a falar assim, vou ficar por aqui mesmo. Aí o que aconteceu? Eu lá amando o curso, de repente vem a diretora com a coordenadora e fala que Comércio Exterior não tinha formado turma, que quem tinha se inscrito em Comércio Exterior teria que ficar em Marketing. Aí eu falei, vou ficar aqui mesmo. É melhor eu ficar uma especialização com Marketing do que nada. É, né? Esse foi o pensamento. Aí eu fui fazendo o curso de administração e nessa época ninguém sabia que eu já era professora. Eu era professora do ensino infantil, do ensino fundamental e médio, aliás. E aí eu dava aula, era segredo, ninguém sabia, porque eu não contava pra ninguém que eu era professora. Porque tinha vergonha? A cobrança seria maior. Só descobriram que eu era professora no final da faculdade. E a diretora do colégio onde eu dava aula, que ficou segurando ali para mim poder estar trabalhando ali junto com ela, mas ela ficava pegando meu pé que tinha que fazer pedagogia. Por trabalhar numa escola, teria que ter pedagogia. Aí eu falei assim, não, assim que surgir a oportunidade, eu me matriculo para fazer a pedagogia. E assim foi. Aí eu já estava fazendo administração à noite, de segunda a sexta. Aí eu me matriculei, passei no vestibular para pedagogia e me matriculei para fazer pedagogia sábado e domingo, o dia todo. Você vivia? Você tinha vida? Eu não tinha vida social. Era o dia todo trabalhando, à noite faculdade e final de semana todinho fazendo pedagogia. E eu fiz as duas graduações juntas. Paralelo. Não, já me deu até um suador aqui, ó. Que eu fiz uma, eu já quase pirei, imagina duas ao mesmo tempo. E aí eu terminei a graduação e já engatei na especialização na UEG. Eu fiquei assim pegando no pé do pessoal lá na UEG que eu queria fazer especialização. Lá era metodologia do ensino superior. E aí eu, por favor, deixa eu entrar nessa turma. E eles, não, porque não tem como agora, tem que esperar essa formação por completa. Aí eu ligava todos os dias para eles. Aí a semana que eu desisti de ligar para eles me ligam, surgiu uma vaga, houve desistências. E como você todo dia liga aqui falando que quer muito, a gente vai te encaixar. Só que é o seguinte, você vai entrar para essa turma que já está em andamento, mas assim que formar uma nova turma, você vai começar nessa nova turma as matérias, as disciplinas que você perdeu, para você ficar certinho com essa turma que já está em andamento. Eu falei, ok. Aí lá, a turma que eu entrei em andamento era um final de semana sim e outro não. Quando eu entrei, depois que formou a turma,
Não tinha final de semana assim, não. Eu estava na UEG todo final de semana. Sábado o dia todo, domingo o dia todo. E aí eu fiquei um ano, mais um ano dessa forma, estudando. Era o tempo inteiro só estudando. Aí eu fiz os 2 cursos e a especialização dessa forma. Eu optei por estudar. Escolhas, né? Escolhas Sim. que... Não, eu fico pensando, você não vivia, você não... Ai, não, eu fiquei imaginando mesmo, não vivia, nem comia direito, porque você tinha que entregar os trabalhos, os trem tudinho. Sim, eu ia dormir, era 3 horas da manhã, 4 horas, e meus pais às vezes acordavam no meio da noite, via a luz do meu quarto ligada e ia lá brigar comigo. Porque que eu estava acordada até aquela hora, sendo que 6 horas eu já tinha que estar de pé Pra ir trabalhar. para entrar 7 horas no trabalho. E trabalhava o dia inteiro. Eu trabalhava o dia todo. E tinha que fazer plano de aula. Tinha. Mulher do céu! É por isso que eu tô falando, você não vivia não? Porque Era o tempo todo assim. Aí quando saía, eu levava toda a minha bagagem, todos os meus equipamentos. E aí enquanto tava todo mundo ali, às vezes tava assando uma carne, eu no cantinho da mesa, tava eu ali, montando planejamento de aula ou fazendo algum trabalho de uma das 2 faculdades. E ainda tinha vez que eu fazia trabalho para colega minha. Fazia 2, o meu e o da colega. Mentira! Ainda você tinha tempo pra isso? Por isso que a gente precisa ver, assim, que... Eu tava até estudando sobre isso mesmo, a gestão do tempo, que a gente precisa gerenciar bastante o nosso tempo. A gente precisa saber primeiro, né? A gente precisa saber onde que a gente quer chegar, qual caminho que eu preciso percorrer pra chegar naquele objetivo e gerenciar o meu tempo pra conseguir alcançar esse objetivo. Sim, é o foco e a disciplina. Para tudo que nós vamos fazer, você precisa saber o que você quer. Estabelecer os seus objetivos, focar nele e ter a disciplina para fazer acontecer. Porque estudar por estudar, depois não vai adiantar. Não faz sentido. É só perda de tempo, né? Só se você estudar por estudar e não ter um foco, um objetivo principal. Falar assim, eu vou levando até onde eu conseguir e depois a gente vê no que dá. Não. O tempo é uma das moedas, é a moeda mais preciosa, né? A gente precisa valorizar o nosso tempo. Tem que ter qualidade naquilo que você está dedicando o seu tempo. Na comunicação e oratória eu também aplico a mesma técnica. Eu falo, olha, assim, eu pego exemplos do dia a dia para ilustrar como que deve ser a comunicação. Porque hoje tudo que nós fazemos envolve a nossa comunicação. Tudo é comunicação, não tem como você fugir dela. Não tem como fugir. Hoje tudo. Problema na empresa. Você vai fazer uma análise, quando você vai olhar, o maior problema está na falha de comunicação. Tanto verbal quanto a não verbal. A não verbal já entra também a parte escrita. Muita gente pensa que é só a postura, que é a nossa imagem, que são os gestos, mas não é somente isso. Como que você redige os textos? Como que você escreve os seus posts lá para o Instagram? Você está escrevendo com qualidade, de forma clara, objetiva para o seu público entender? Quem é o seu público? Acho que é a primeira coisa, né? Você saber quem é seu público para depois você direcionar tudo. Porque aí você tem que saber qual a linguagem que você vai utilizar para falar com seu público. Porque não adianta você pensar que é ficar falando palavras difíceis, palavras que você considera bonita, que o seu público vai entender. E aí não vai gerar o quê? A conexão. Para gerar a conexão com o seu público, você tem que alinhar a sua comunicação verbal e não verbal e saber qual é a linguagem que você vai utilizar com eles. Isso faz toda a diferença. Porque aí você consegue ser mais assertivo, né, na sua fala, no seu conteúdo. Você vai ter uma comunicação assertiva. De nada vai adiantar se você não tiver essa disciplina, essa consciência do que você está escrevendo, do que você está comunicando, tanto escrito quanto falado. Precisa estar bem claro, bem consciente daquilo que você vai transmitir para o seu público. Porque senão ele não vai entender. Não vai. Não vai, não.
Aí fica tudo uma bagunça, né? Que ele não sabe nem do que você tá falando ao Sim, certo. sim. E deixa eu te perguntar, já que a gente entrou nesse ponto da oratória aí, você fez administração, pedagogia, como que surgiu esse desejo pela oratória? Hoje eu estou aqui gravando esse podcast contigo, mas na época da faculdade não era essa maravilha toda não, viu? Eu sempre fui uma menina tímida, que não falava quase nada. Se você viesse conversar comigo, eu conversava, mas eu não era do tipo que tinha aquela iniciativa de sair puxando assunto, conversa com todos, não. Se conversasse comigo, eu conversava. E aí, quando a gente começou falando lá no início sobre os trabalhos, eu sempre tive dificuldade de ir lá pra frente apresentar os trabalhos. Desde criança, colocava eu lá e eu tinha uma resistência para ir pra frente. Eu não gostava. Porque toda vez que eu ia, os meninos... Eu sofria muito bullying na escola. Então, isso gerou um bloqueio em mim. E quando colocava para ir à frente apresentar trabalho, eu não conseguia. Eu era a menina que ficava assim, ó, segurando cartaz. De preferência escondida atrás do cartaz. Quem nunca? Quem nunca, Quem né? nunca apresentou trabalho até na faculdade dessa forma? Deixa eu segurar, eu seguro a ponta. Aí virava aquela briga, cada um queria segurar uma ponta do cartaz. Só pra dizer que tava participando. Sim, e esconder, camuflar. Você fala, Bruna. Era bem Era isso. bem assim. Bem isso. E isso foi passando o período escolar todo. Ensino fundamental, médio, na faculdade. E aí você pensa, no curso de administração tinha que apresentar trabalho. Não era tanto, mas na pedagogia não existia essa coisa assim de você estar aqui sentada e o professor lá na frente falando. Era o contrário, as carteiras ficavam só para colocar o nosso material. Porque nós, alunos, que tínhamos que ir para frente, dar aula. Era o tempo todo assim. Na minha época também era assim. Não tinha esse negócio da gente ficar anotando no caderno, sentadinha lá, só ouvindo o professor, não. Era mão na massa. A gente ia pra frente. Não tinha como. E aí eu passava mal, gente. O tempo inteiro. Era assim, uma tarde toda fazendo a apresentação, era a tarde toda eu passando mal. Chegava a minha vez, eu ficava tremendo, eu gaguejava. Eu mal falava. Quando era para falar, eu pegava o meu papelzinho e ficava lendo o que era para explicar, eu ficava lendo. E era rápido e eu já sentava logo, porque eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Porque eu passava muito mal. E aí um dia tinha um seminário para fazer a apresentação e uns temas assim que marcaram. E na primeira apresentação eu não conseguia apresentar. Eu comecei a passar mal. Aí começou a suar. Aí quando eu olhei já tava vendo até a água já pingando, sabe? Mesma coisa de jogar um balde com água em você e ensopado. Minha roupa já tava toda molhada de tanto suor. Aí eu fui sentindo uma dormência, aí eu já não estava ouvindo mais ninguém. Aí a visão foi ficando escura, turva, eu já não estava enxergando mais nada até desmaiar. Quando eu acordei, eu estava dentro de uma... Como é que chama? Da viatura do SAMU. Acho que era o SAMU na época ainda. Nossa! Eu acordei, eu estava lá. Eu desmaiei. Eu passei uma vergonha tão grande, tão grande. A faculdade inteira olhava pra mim e ficava apontando o dedo como se fosse criança. Ah lá, aquela menina que desmaiou porque não conseguiu apresentar o trabalho. Aí eu chorei demais nesse dia. Eu fiquei muito ruim. E aí foi assim, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa questão da minha comunicação. Dentro de você grita que você sabe tudo, você quer colocar para fora, mas tem uma trava que te impede de fazer isso. E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu chorei a noite toda, no outro dia eu fui pesquisar. Falei, aqui deve ter algum curso, algum profissional da área para me ajudar. Aí eu pesquisei lá e encontrei assim, oratória. Só que não tinha nenhum profissional de oratória em Anápolis e região. No estado de Goiás não tinha nenhuma escola, nenhum profissional na área. E aí eu fui para pesquisar para São Paulo, aí encontrei um palestrante. E naquela época não tinha WhatsApp, era um Messenger e e-mail. Eu peguei e fiz um textão contando a minha história para ele.
Aí eu falei assim, será que ele vai me responder esse texto? Será que ele vai ler toda a minha história? Aí eu escrevi e deixei. Aí eu falei assim, agora antes de ir para a faculdade, eu vou dar uma olhada no e-mail. Assim, eu não costumava olhar e-mail no meio da tarde, não. Era mais antes de ir para a faculdade ou de manhãzinha. E na hora do almoço. E aí, nesse dia, eu resolvi abrir antes. Aí, para minha surpresa, estava lá a resposta. Ele me respondeu, falando que tinha lido toda a minha história, que ficou impressionado com tudo e foi me ajudar por e-mail. Olha só. Aí ele fez um passo a passo para mim fazer e dar o retorno para ele. Aí naquela época não tinha celular para gravar, eu tinha um gravador, para minha sorte eu tinha um gravador. Aí eu pegava, olha a trabalheira, era de fita. Eu contei essa história ontem para as minhas alunas. Eu pegava esse gravador, se eu gravasse 10 vezes no dia, eu tinha que converter essa fita para conseguir mandar o áudio por e-mail para ele. Olha a trabalheira. Eu tinha que fazer todo esse processo para conseguir enviar. Aí eu fazia. Aí pela a minha entonação, a dicção, velocidade, todas essas técnicas que envolve, aí ele foi me falando, olha, você ainda está muito nervosa, a sua voz está muito trêmula, você não está respirando, respira para falar, você está muito nervosa. Ele ia dando os comandos, falando do que ele ouvia na minha apresentação. Você está muito devagar, ou você está acelerada, desacelera, acelera. Ele foi falando. Aí eu fui organizando toda a minha apresentação, gravando através desse gravadorzinho. Nossa. E mandando para ele. E ele me orientando. E eu tinha exatamente uma semana para conseguir melhorar a minha comunicação, destravar e falar, fazer essa apresentação. E o seminário era na outra terça-feira. Era numa terça, caiu noutra terça. Nossa. Aí eu falei assim, não, agora eu preciso concentrar aqui. Aí chegou o dia, eu falei assim, respira fundo, Elita. Agora é tudo ou tudo. Você precisa reverter a sua imagem, essa situação. E quando eu cheguei na sala onde ia acontecer o seminário, estava lotada. E eu fiquei assim, o que aconteceu que hoje todo mundo resolveu vir para esse seminário? Porque podia participar outros alunos. Sim. Que não fosse da nossa turma. E aí o que aconteceu? Eu fiquei lá, assim, a ficha não tinha caído ainda, que era por minha causa. Fiquei sabendo depois que eu apresentei. Ainda bem. Porque se soubesse antes, aí você tinha travado. Talvez eu travaria. Mas eu fui determinada que eu ia reverter a minha imagem naquele dia. E aí, teve uma turma que começou primeiro, foi lá e fez a sua apresentação e chegou a nossa vez. Aí eu saí pra fora e falei pra professora, falei assim, olha, vou anunciar a minha turma, me avisa que eu já vou entrando. Aí ela ficou assim, meio assustada, porque da outra vez eu tinha dado tudo errado. Não tinha sido uma cena muito boa, muito feliz. Eu peguei e entrei, fui fazer a apresentação. Aí um colega fez o início da apresentação e passou para mim. Aí eu comecei a falar a minha parte e falei muito bem. Aí aquele mar de silêncio na sala. Era uma sala grande, quase como um auditório, mas não era bem um auditório. Uhum. E aí aquele silêncio, todo mundo igual você tá assim, ó. Querendo saber o que vai acontecer. Olhando desse jeito, assim, paralisado. E eu não estava muito focada. De vez em quando eu olhava para a professora que estava na banca fazendo a avaliação, dava só uma olhada. Ela também estava desse jeito, paralisada. E eu falando, aí passei a vez para o outro colega começou a gaguejar, porque os integrantes do meu grupo estavam todos assim, olhando assim de lado para mim. E eu como estava focada na mensagem, no que eu precisava fazer naquele momento, não me dei conta do cenário. Continuei falando, e aí ele gaguejou, não conseguiu, o outro colega também não conseguiu, e eu pegava e ajudava, interferia ali, e todo mundo me olhando. Aquele silêncio,
E aí chegou a parte de disponibilizar para as perguntas, a professora começou a fazer as perguntas. Eu respondi tudo da minha parte, os colegas não conseguiam responder a deles, eu respondi a deles. Chegou um momento que ela falou assim: Wellington, segura só um pouquinho, que eu quero que eles respondam. Aí eu fiquei assim, aí foi a hora que a minha ficha começou a cair. Falei assim, eu disparei a falar. Eu tinha virado a minha chave, desbloqueado. Porque tudo que perguntava eu estava respondendo. Antes, se me perguntasse, eu queria esconder atrás de alguém, não queria responder, eu tremia, a voz sumia, eu não conseguia falar. Aí, a partir desse dia, foi que eu consegui destravar. Logicamente, eu tô contando essa história aqui, não, que se minha apresentação saiu perfeita, mas em vista do desastre anterior e Nossa. que eu não conseguia falar nada, foi um sucesso. Todo mundo bateu palma de pé, todo mundo foi me elogiar, foi falar: nossa, que bacana que você conseguiu falar em público. Uau! E aí eu fui trabalhando, todas as apresentações que tinha, eu ia lá e aplicava o meu melhor naquele momento. E fui desenvolvendo, até que, como que eu cheguei a trabalhar com comunicação e oratória? Como? Foi porque eu quis, naquela época? Não. Mas o destino, Deus, olhou pra mim e falou assim: vai ser você. Aí eu: não. Eu trabalhava numa instituição que só ministrava cursos profissionalizantes. E lá eu trabalhava com vendas, técnicas de vendas, operador de caixa, telemarketing, marketing de serviços, planejamento de negócios, empreendedorismo. Nessa área aí, na minha zona de conforto. Até que um belo dia eu escuto os rumores nos corredores, na sala dos professores, a coordenadora procurando alguém para montar um curso de oratória. E aí, o que eu fazia? Eu não quero mais serviço para mim, porque ela sempre pedia para me ajudar a montar projetos, a montar algum curso, sabe? Porque ela falava assim: você é muito rápida, você é muito boa, você consegue enxergar as coisas longe, você tem uma visão, assim, muito boa do processo. Então eu sempre estava socorrendo ali as minhas coordenadoras, eu sempre ajudava. E aí esse dia eu tô escutando. Aí eu falei que não venha pro meu lado. E aí eu saí da sala dos professores e fui para uma sala que ninguém estava usando. Continuei lá montando meus planejamentos dos cursos, tudo que eu tinha. Aí quando eu penso que não, só escuto a voz dos professores. Eu não, você tá louca? Eu não vou ministrar, não vou montar esse curso não. Aí não, porque eu preciso, você é bom, você que se comunica bem. Não, eu não tenho nem noção de como que monta um curso desse. Só escutava não, chegava e tinha professores doutorados, mestrados, já tinha uma bagagem, era psicólogo, fono, e eu acreditava que esses que já trabalhava com desenvolvimento sobre mente, sobre comunicação, como a fono, teria alguma bagagem ali para poder pegar e fazer. Eu falei assim: esses aí que vão ser os ministrantes do curso. E aí a coordenadora, de tanto ouvir não, falou: falta só uma agora, e vai ser ela. E foi lá, o Elitinha, ela gostava de me chamar, quando ela queria alguma coisa, ela falava: o Elitinha, será que você pode me ajudar? Eu estou aqui com um curso que está precisando muito, com urgência, de montar para enviar para a Secretaria da Educação em Goiânia. E a gente fez uma parceria com a prefeitura e tem muita gente querendo fazer esse curso. Tem uma lista imensa. Aí eu falei: ah, é? Qual curso? Aí ela: de oratório. Aí eu falei: não, eu não tenho como te ajudar com esse curso. Aí ela: por quê? Aí eu falei: não, eu estou trabalhando a minha comunicação e oratória, você quer que eu monte um curso de comunicação e oratória? Eu sempre tive dificuldade, mas você é professora, você dá aula, como assim? Você passou na aula teste, você fez a aula teste, foi muito bem, foi uma das mais elogiadas.
como assim você não tem bagagem para fazer um curso de oratória? Claro que tem. Aí ela falou assim, você falou que sempre está trabalhando a oratória e que você tem dificuldade. Tá aí a oportunidade de você ajudar as outras pessoas. Você sabe o passo a passo de o que um curso de oratória precisa e como trabalhar esse curso. Aí eu fiquei analisando, tá bom, eu vou te ajudar, porque eu já tinha um material, já tinha desenvolvido algumas coisas sobre oratória. Falei, vou pegar esse material, vou pesquisar melhor e vou montar a apostila, montar o plano de aula, montar as normas lá que eu precisava, tá tudo em quadro, eu já estava acostumada com a metodologia de lá. E fiz, mandei tudo bonitinho, formatado para ela, ela achou aquilo ali tudo o máximo. Sabe? Ela amou o projeto. Ela, nossa, que perfeição. Levaram para Goiânia, foi aprovada. Aí quando eu penso que eu tô livre, ela vem. Ô Elitinha, só que tem um detalhe. Eu não consegui ninguém para ministrar o curso. Será que você poderia ministrar esse curso? Aí eu olhei para ela, não, aí agora você já está pedindo muito. Isso eu não posso fazer de forma alguma, ministrar. Falei assim, você enlouqueceu? Vai colocar eu, que estou em processo, para ministrar um curso de oratória? Aí eu fiquei naquela luta para não pegar a administração do curso. E ela foi fazendo chantagem comigo. Ela falou até em me mandar embora. Eu falei assim, pode pegar a carta de demissão que eu assino agora, mas eu não vou ministrar esse curso. Aí ela saiu da sala. Então essa é a sua palavra final? Eu sim, dura, firme. Falei assim, sim, eu não vou ministrar esse curso. Aí ela saiu. Aí não deu 5 minutos, ela voltou com um bloquinho assim de folha e foi, aqui ó, fui lá buscar para você ver o tanto de pessoas que precisam da sua ajuda. Aí eu falei, não adianta não, eu não vou pegar esse curso, não vou. Aí ela falou assim, olha, eu vou deixar essa lista aqui com você, aí você pensa e amanhã você me dá uma resposta. Aí eu falei, tá bom, mas eu não vou pegar, pode trazer a carta de demissão que eu vou assinar. Aí ela, não, pensa com carinho, esquece a demissão. Aí eu tinha mudado já tinha mudado a fala. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu parei naquele momento e fui olhar essa lista de nomes. E aí cada nome que eu lia ia falando comigo. Cada nome que eu lia ali falava a sua dificuldade. Parece louco, mas era Deus. Só pode, né? Não tem explicação. E aí cada nome ali foi mexendo comigo. Aí eu pensei e falei assim, coloquei a mão assim, falei, por que não? É um desafio? Mas é uma chance também de melhorar e mostrar para os alunos a nova versão. Que eles também, assim como eu, podem chegar lá. Uau. E aí o que eu fiz? Peguei, no outro dia, peguei tudo que eu tinha, todas as exigências que eu imaginei na minha mente sobre comunicação e oratória na época, e fiquei esperando. Aí eu cheguei, a coordenadora já nem esperou eu entrar na sala, ela já falou, e aí, qual é a resposta? Aí eu falei assim, eu vou aceitar a sua proposta. Aí essa mulher pulou assim, me abraçou, sabe, eu sabia, não existe ninguém melhor que você. Você sabe exatamente a dor de cada um desses alunos, porque você já passou por isso. É diferente. Quando você fala, quando você já passou, do que só falar uma teoria. Sim, e até porque ela falou assim pra mim, olha, eu já procurei Anápolis, região, não tem profissional de oratório, vai ter que ser você mesmo. E você sabe a dor, você passou pelo processo, você vai entender cada um desses alunos. Ela falou assim, para que melhor do que isso? O curso vai ser um sucesso. E mais, você pode pedir o que você quiser, que nós vamos arrumar para você. Aí eu falei, é? E tinha um auditório imenso lá. Aí eu falei assim, eu quero auditório, eu quero todos os equipamentos, e fiz as exigências e ela aceitou, o diretor aceitou, concordou e eu fui. Primeiro dia fiz a abertura, estava o diretor, o representante da prefeitura, os coordenadores, passei a vez para eles falarem, voltou para mim, eu ministrei o curso e foi um sucesso. Uau! E aí de lá, eu pensei que ia ficar só lá,
não ficou. Eu saí da instituição e continuei, o curso veio comigo. E eu continuei ministrando os cursos de oratória. E você parei. Tá com um curso aberto, né, de oratória? Sim. Então conta aí pro pessoal como que eles fazem, né? Se ficaram com desejo, né, de conhecer um pouco mais esse curso. Sim, para quem quer perder esse medo de falar em público, destravar, desbloquear de vez, eu estou com a turma em aberto para sábado no matutino. No matutino só tenho 3 vagas. À tarde ainda está em aberto para formação. E à noite eu também só tenho 3 vagas agora. À noite também você está ministrando o curso? Estou ministrando o curso. Aí, à noite é na segunda-feira, das 19 às 21h30. No sábado, das 8h30 às 12h30. E quem escolheu o vespertino, das 14 às 18 horas. Sábado é para aqueles que querem... que trabalha, que é uma coisa mais rápida. Aí são 3 sábados. Ele é um intensivo, vamos assim dizer. Entendi. Aí quem tem aquela urgência escolhe no sábado, que já sai ali já com um processo, um plano para ser executado e melhorar a sua comunicação. Ótimo. E quem são as pessoas que podem estar? Pode ser homem, pode ser mulher? Sim. Quem é o público? O público pode ser tanto o masculino quanto o feminino. Aí, o pessoal pede para mim falar só para as mulheres, mas os homens falam que não, que é para mim continuar atendendo os homens, sim. São para os 2 públicos. Não tem assim, lógico que tem época que forma só homens, ou outras só mulheres, às vezes dá mesclado, mas eu atendo os 2. E para você conseguir fazer a sua inscrição, é só acessar o Instagram, oratória.elitagouveia, lá tem o link que te direciona para você saber mais informações dos cursos, como datas, saber direitinho também sobre os horários, como eu falei aqui, que geralmente não muda muito. Mas lá tem todas as informações, tem o link para você fazer a matrícula, tudo direitinho. Pode entrar lá que eu vou ter o maior prazer em tirar todas as suas dúvidas e fazer a sua matrícula. Para juntos nós destravarmos a sua comunicação e você ser um comunicador de sucesso. Uau! Comunicador de sucesso, isso mesmo. Ou comunicadora de sucesso. Ou comunicadora, verdade. Wellington, eu queria te agradecer imensamente por estar aqui, por compartilhar com a gente um pouquinho desse conhecimento que você tem, dessa sua trajetória, né, com a oratória. Eu espero que muitas pessoas possam ser destravadas ainda mais, né, com esse curso. Porque eu acho que o mais interessante de tudo que você falou aqui pra nós é que você viveu isso na prática. Então você não tá falando algo que você leu num livro, não, é algo que você viveu. Então você sabe todo o sentimento que teve, as coisas que passaram pela sua cabeça, as inseguranças, os pensamentos. Então isso pode ajudar de forma bem assertiva as pessoas que querem ter uma comunicação de sucesso. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui conosco. É um prazer ter você aqui conosco. E em breve, né, ainda iremos fazer muitas coisas juntas ainda, né? E pra gente finalizar, qual que é a mensagem que você quer deixar para o público que está nos ouvindo hoje? Para você não desistir, para você focar, se você tem esse medo, não dar ouvidos pro fantasminha, pro monstrinho, como eu gosto de falar. E tem uma frase que eu sempre gosto de falar, que a comunicação é a porta para várias oportunidades na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Hoje uma boa comunicação, ela é tudo na nossa vida. Então foque, não desista, que você consegue. Assim como eu consegui, você também consegue. Uau! Então não é impossível para quem quer e é determinado. Porque a comunicação em oratória, ela não é uma coisa que já nasce com você, ela é uma habilidade a ser trabalhada, a lapidada. Então qualquer pessoa, ela pode destravar, ela pode melhorar. Eu comunico, eu já sou uma boa comunicadora, mas pode melhorar. Sim. Ninguém é tão bom que não pode melhorar, né? Sim, sim. Isso é verdade. A boa comunicação, ela é tudo na nossa vida. Uau. Ela abre portas. Abre. Isso é verdade. Então, só recapitulando, qual que é o seu Instagram mesmo? Oratória
Welita Gouveia. Então, oratória, @ oratória. Welita. Oratória.Welita Gouveia. Então, se você quer, né, melhorar sua comunicação, alavancar os seus negócios, alavancar o seu relacionamento, né, com outras pessoas, faça o curso da Welita Gouveia de oratória para você aperfeiçoar ainda mais aquilo que já é bom, que pode ser melhorado também. Bom, brigadão, Welita. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com você. Prazer foi todo meu. E espero que essa nossa conversa realmente ajude várias pessoas que estão nos ouvindo. Sim. Nos vendo também, a melhorarem, a virarem a chave para buscar essa ajuda. Não sofra sozinho, porque tem profissionais para ajudar e eu estou aqui para ajudá-los. Sozinho nunca, né? Sozinho nunca. Isso mesmo. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. E é isso, gente. Nós terminamos mais um EleveCast. E eu quero agradecer a presença, a participação de vocês. E se você quer saber, conhecer mais conteúdos como este, né, para elevar o seu nível de consciência, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com as pessoas para que nós possamos ajudar outras pessoas também. E é isso, a gente se vê no próximo EleveCast.